Bem-vindos aos 5 Curiosidades. O oceano é um mistério que nos cerca, cheio de segredos que desafiam a imaginação. Hoje, mergulhamos em 5 casos de criaturas marinhas inexplicáveis que vão te prender do começo ao fim. Um tubarão branco devorado por algo colossal, uma carcaça peluda em uma praia russa, um monstro de 30 pés na Nova Zelândia, a baleia mais solitária do mundo e um tubarão gigante na Fossa das Marianas. Prepare-se para revelações que vão abalar o que você acha que sabe. Inscreva-se no canal e vamos para o vídeo. Não há como negar que o oceano é o lugar mais fascinante do planeta. Oceano e espaço são os 2 mistérios que nos cercam, mas dos quais sabemos tão pouco. Cada vez que um explorador mergulha nas profundezas, é quase certo que ele retorna com uma nova espécie ou criatura desconhecida. Mas, de vez em quando, algo estranho aparece em uma praia ou é avistado em uma expedição, e ninguém consegue explicar o que é. Esses casos nos lembram das infinitas possibilidades que o oceano guarda. Relaxe e saiba que tudo que vamos discutir neste vídeo divide o planeta com você. Primeira criatura: tubarão devorado por criatura desconhecida. Em 2003, o cineasta australiano Dave Higgs e sua equipe foram contratados para marcar um tubarão branco adulto na costa da Austrália, para monitorar seu comportamento. Um dos primeiros tubarões brancos que conseguiram marcar foi uma fêmea magnífica de 2,70 metros. Ela era forte, saudável e foi chamada de Alfa. 4 meses depois, a etiqueta dela apareceu em uma praia, entregue por um transeunte. Ao analisar os dados da etiqueta, os pesquisadores ficaram perplexos. As informações mostraram que, às 4 da manhã de 24 de novembro de 2003, o tubarão mergulhou subitamente a 520 metros de profundidade, na borda de uma plataforma continental. Os dados também indicaram uma mudança drástica de temperatura, de 8 graus para 26 graus em segundos. A única explicação dos pesquisadores foi que Alfa foi devorada por outra criatura viva e estava dentro de sua barriga durante as gravações. A etiqueta continuou registrando por mais 8 dias, aparentemente dentro do predador, até ser expelida e chegar à praia. O que poderia devorar um tubarão branco saudável de 2,70 metros? Muitas teorias surgiram, desde uma orca até uma criatura marinha gigante e desconhecida. Surpreendentemente, levou 11 anos para surgir uma teoria plausível. O próprio Dave Higgs sugeriu que a única explicação seria outro tubarão branco canibal, ainda maior. Esse predador teria quase o dobro do tamanho de Alfa e pesaria mais de 2 toneladas, sendo um dos maiores tubarões brancos já registrados. Outra possibilidade levantada é que a etiqueta caiu de Alfa e foi engolida por outro peixe. O que você acha? A etiqueta simplesmente caiu e foi comida por um peixe menor que a confundiu com isca? Ou Alfa foi arrastada para as profundezas e devorada por um predador colossal ainda não descoberto? Antes de continuarmos, inscreva-se nos 5 Curiosidades para não perder nenhum mistério como este. Segunda criatura: criatura peluda em praia russa. No início de 2015, uma carcaça misteriosa foi encontrada na ilha de Sakhalin, na costa leste da Rússia. A carcaça estava despedaçada, coberta de sangue, com ossos expostos, e era incomum por ter um bico longo e cerca de 3,30 metros de comprimento. Inicialmente, especialistas a identificaram como uma espécie rara de golfinho grande, mas muitos contestaram, devido à pelagem e ao tamanho, o que tornava isso improvável. Então, o que era exatamente? Apesar de algumas teorias, não houve uma explicação definitiva. Não se sabe se amostras de DNA foram coletadas, e, se foram, nada foi divulgado. Como ela chegou à praia também é um enigma, já que as águas daquela região são mais frias do que o habitat típico de peixes desse tamanho. Isso levou os pesquisadores a pensar que a criatura pode ter sido trazida por uma corrente quente e morreu quando as águas esfriaram. Pouco depois, outro estudo sugeriu que a carcaça poderia ser de um filhote de baleia, talvez uma baleia de bico. Como a maioria das baleias e golfinhos nasce com pelos que perdem rapidamente, isso explicaria a pelagem, mas, se fosse um filhote de baleia de bico ou golfinho, seria um exemplar muito grande. Outra teoria é que seria apenas um golfinho raro, e os pelos seriam fibras de tecido degradado. Mais intrigante, alguns acreditam que pode ser uma criatura marinha desconhecida, o que, considerando seu tamanho e as áreas inexploradas do oceano, não pode ser descartado, assim como todas as teorias mencionadas. Terceira criatura: monstro na praia da Nova Zelândia. O próximo mistério também envolve uma criatura que apareceu em uma praia. Eu ia incluir uma criatura chamada monstro de Montauk, encontrada em uma praia de Nova York em 2008.
Mas, após muita pesquisa, embora não tenha sido totalmente identificada, parece não ter vindo do oceano, diferentemente desta, que certamente não é terrestre. Não há muitas informações sobre ela, mas foi encontrada por um grupo de pessoas em 2013, na praia de Bay of Plenty, na Nova Zelândia. Essa área é conhecida por carcaças de criaturas marinhas, mas essa gerou mais mistério, pois era diferente de tudo já visto. Seu corpo tinha 9 metros de comprimento e estava quase todo enterrado na areia, mas a cabeça e uma grande nadadeira dorsal eram visíveis, o que levou um biólogo marinho a acreditar que provavelmente era uma orca, por causa da nadadeira característica, mas isso não pôde ser 100% confirmado devido ao estado avançado de decomposição. Alguns dizem que, mesmo após a decomposição, a mandíbula era estreita demais para ser uma orca, sugerindo uma espécie desconhecida de baleia ou uma criatura nunca catalogada. Os dentes lembravam os de uma orca. Então, quem sabe? O que você acha? Era uma orca, algum tipo de baleia ou uma criatura pré-histórica que ainda não descobrimos? Quarta criatura, a baleia de 52 Hz. Este mistério é antigo e bastante triste. É a baleia de 52 Hz, muitas vezes chamada de a baleia mais solitária do oceano. É a história de um som não identificado, gravado no Oceano Pacífico em 1989, que se acredita ser de uma espécie solitária em busca de um parceiro. 52 Hz é a frequência do som, muito mais alta que qualquer outro chamado de baleia conhecido. A baleia azul varia de 10 a 39 Hz, e a baleia comum fica em torno de 20 Hz, tornando o chamado de 52 Hz fora do comum. Não se sabe se é macho ou fêmea, ou mesmo se é uma baleia, mas é definitivamente algo, e algo que parece grande. O som tem sido rastreado anualmente por cientistas desde sua descoberta, e, incrivelmente, o tom do som ficou mais grave ao longo dos anos, como acontece com chamados de baleias normais. Ouça! Som da baleia de 52 Hz. Apesar de monitoramento extensivo e buscas, nada foi encontrado, e ninguém sabe o que está produzindo o som. Há especulações de que pode ser uma baleia azul mal formada ou um cruzamento entre baleia azul e outra espécie. Se for o som de uma baleia, pode ser o chamado de uma espécie desconhecida, talvez a última de sua linhagem no mundo. Infelizmente, tudo o que temos é o som que essa criatura incrível produz. Isso a torna um dos maiores mistérios do oceano. Uma nota interessante é que um documentário sobre a busca pela baleia de 52 Hz foi lançado em 2023. O projeto foi financiado pelo Kickstarter, com Leonardo DiCaprio doando $50 mil para ajudar a campanha a atingir sua meta, o que aconteceu. A equipe saiu em busca da baleia, e o documentário já está disponível, algo que recomendo assistir. Quinta criatura, tubarão gigante misterioso. No início de 2000, cientistas japoneses realizaram um estudo para aprender mais sobre a vida marinha na Fossa das Marianas. Para quem não sabe, a Fossa das Marianas é considerada a parte mais profunda dos oceanos, localizada no Pacífico Ocidental. Sua profundidade exata é incerta, mas acredita-se que tenha cerca de 11 quilômetros. Nessas profundezas, é difícil imaginar que algo possa sobreviver, mas, surpreendentemente, há muitos peixes e organismos vivos lá, sobre os quais falarei mais em um futuro vídeo sobre a Fossa das Marianas. De qualquer forma, os cientistas japoneses estavam estudando uma área próxima à fossa, chamada Baía de Suruga. Eles submergiram um container com isca especial a uma profundidade de cerca de 1,5 km, na esperança de capturar em vídeo qualquer criatura que se alimentasse dela. Essa é uma técnica comum para filmar e identificar novas e conhecidas criaturas marinhas. Inicialmente, a câmera capturou alguns pequenos animais marinhos conhecidos, seguidos por um cardume de tubarões vermelhos de águas profundas, com 1,80 m de comprimento. Se isso não fosse empolgante o suficiente para os pesquisadores, os tubarões se dispersaram rapidamente, e uma criatura enorme entrou em cena. Seu tamanho não pode ser bem avaliado no vídeo, mas os pesquisadores estimaram que tinha entre 9 e 15 metros de comprimento. Saiba que o recorde mundial do Guinness para o maior tubarão é de 11 metros. Então, se as proporções estiverem corretas, este poderia ser o maior tubarão já registrado. Veja. Os cientistas não sabem ao certo que tipo de tubarão é, e alguns sugeriram que poderia ser o Megalodon, considerado extinto, um monstro marinho que viveu há mais de 2 milhões de anos e é tido como o maior predador da história. Outra teoria é que o vídeo capturou um tubarão dorminhoco do Pacífico, muito grande e raro. Tubarões dorminhocos podem atingir 7 metros, então, mesmo que fosse seria o maior e mais longo de sua espécie já avistado. Esses são 5 mistérios de criaturas marinhas. Lembre-se, isso é apenas uma fração das criaturas que devem existir. Certamente há milhares de espécies não descobertas nadando por aí agora.
E também há muitas criaturas míticas que alguns acreditam que podem existir, mas essas ficam para outro dia. Espero que tenham gostado do vídeo. Aqui vai nossa despedida. Se você curtiu, considere se inscrever nos 5 Curiosidades e nos ajudar a trazer mais conteúdos como este. Deixe nos comentários sugestões de temas para o próximo vídeo. Até a próxima!